Imagina você vender 100 mil reais e dessa venda cair 30 mil reais na sua conta. E detalhe, isso não tem a ver com o volume de faturamento, não tem a ver com o seu preço de venda e não tem a ver com o prejuízo que você teve nessa operação. Meio desesperador, né? Você fica numa lacuna entre 100 e 30 mil reais. O governo, classicamente, ele já é um dos nossos sócios como empreendedores. Na reforma tributária, esse papel vai ser ativo. Já tem se tornado ativo com a sistemática de cobrança, protestos, um envio mais rapidamente para a Procuradoria de Tributos Devedores, mas na reforma tributária vai ser aplicada uma metodologia que a gente chama de split payment, que já existe hoje, porém será aplicada a tributos. A questão central não é o pagamento de imposto, porque todos que abrem uma empresa sabem que precisa pagar o imposto. Porém, a sistemática atual é: vendo, recebo com o prazo do meu cliente, pago o imposto depois que eu recebo. A gente chama essa metodologia de apuração de impostos por regime de caixa. Então, você sempre recolhe um mês depois do que você recebeu do seu cliente. Pensando em split payment, essa sistemática deixa de existir. No momento em que você recebe do seu cliente, você já pagou os seus tributos. Nesse vídeo a gente vai explicar detalhadamente como a sua empresa pode ser afetada por essa nova metodologia e como se preparar para isso, que eu acho que é o mais importante. Você já deve ter visto algum comentário sobre como a Receita Federal ou os tributos serão arrecadados antes, mas não sabe exatamente como isso vai acontecer. Como que realmente isso vai acontecer? Como isso afeta o seu caixa? E quais os riscos que a sua empresa corre ao se submeter a essa forma de arrecadação? E, na prática, o que é o split payment? Na sua essência, a sua empresa vende, vamos imaginar que ela vende R$1.000. Desses R$1.000 que sai na nota fiscal, você gerou um boleto ou um código Pix. Aqui a metodologia de recebimento não importa, tá? A partir do momento que é identificado que se trata de um recebimento de cliente, o split payment é a metodologia que vai acontecer por trás desse recebimento. No split payment, na hora que você receber no banco, o valor já vem descontado dos valores dos impostos. Pensando nesse caso de R$1.000 de vendas e faturamento, você vai receber esse valor menos R$280, que seria equivalente aos impostos previstos na reforma tributária. Então, você já receberia com esse deságio na sua conta. E a partir daí, pagamento de fornecedores, pagamento de folha dos funcionários, folha de pagamento, demais despesas que a empresa tem, aluguéis, locação, enfim, tudo isso vai ser pago já com esse recurso que caiu na conta, deduzido dos impostos. É importante a gente deixar uma questão muito clara: o problema não é o valor do imposto. Hoje, basicamente, a carga tributária das empresas que são comerciais e indústria, elas giram em torno de 25%, 25% a 28%. A carga tributária prevista da reforma tributária é 28%, a ser confirmada em lei complementar a partir agora de outubro de 2026 em diante. A cada etapa, a Receita e os estados e municípios vão se pronunciando a respeito da alíquota efetiva. Então, a questão não é o recolhimento do imposto, tá? Hoje se paga imposto, se há um problema de fluxo de caixa, não há o recolhimento, mas não porque não é devido, ou enfim. Então, o problema da carga tributária não é a questão do cálculo do imposto, mas sim como ele vai ser recolhido. E aqui é uma questão de fluxo de caixa. A gente geralmente fala assim: eu recebo do meu cliente e preparo toda a sistemática de pagamento dentro da empresa, seja folha de pagamento, os próprios tributos, fornecedores, aluguéis. Isso se mantém como sempre aconteceu. Porém, essa programação do pagamento dos impostos era feita posterior ao seu recebimento do cliente, coisa que não vai ser mais assim a partir do split payment. No fluxo de caixa, a primeira coisa que você vai pagar são os tributos. E isso gera um problema de capital de giro ou necessidade de capital de giro. Hoje, parte das empresas utilizam os impostos como parte desse capital de giro, como parte desse prazo médio de pagamento mais alongado. E aqui quem pode sofrer mais? Geralmente, quando a empresa ela tem um fluxo de caixa muito justo, e aí por N motivos, tá? A gente tem um índice de inadimplência elevado, 80% dos brasileiros endividados. Esse reflexo também está dentro dos seus clientes que são B2B, que são empresas.
que também, por sua vez, estão endividadas. E quando isso acontece, você já tem uma camada do fluxo de caixa da parte da sua receita que já tem que prever uma gordura para evitar atraso de pagamento em função de inadimplência. Agora imagina, você tem sua receita, essa camada de inadimplência e a dedução dos impostos. O que sobra, você paga a sua estrutura. Das duas, uma. Ou sua margem é exorbitante, que acomode todas essas situações e gere caixa o suficiente para fazer todos os pagamentos, ou então você vai depender de uma outra fonte de recursos ou capital de giro que não seja mais os tributos. Quem será mais afetado com essa metodologia? As indústrias. E por que as indústrias? O ciclo financeiro, ele é muito maior do que um ciclo de uma prestação de serviço ou de uma revenda, porque a indústria, ela compra matéria-prima, ela estoca, ela produz para depois entregar, receber do seu cliente e aí sim efetuar seus pagamentos. Numa prestação de serviço, você presta serviço, emite a nota, recebe, paga suas despesas. Olha como só falando a sequência, ela já é muito mais encurtada. Então, indústrias que têm um ciclo financeiro maior e o ciclo operacional maior, essa primeira no ranking que vai sofrer com esse split payment que vai retirar os impostos logo no seu recebimento. Segundo lugar, distribuidores. Por que distribuidores? Compra e estoca, porque, afinal de contas, o distribuidor ele tem um mercado para atender que é produtos disponíveis para o varejo. Então, não adianta comprar do fabricante no momento que ele estiver vendendo. Ele tem que ter estoque para revender, depois receber, para depois pagar as contas. Esse ciclo é maior também. E o comércio, que também tem que ter os seus produtos na prateleira. Ou seja, todos que têm estoque e que têm um ciclo maior, um ciclo financeiro e operacional maior, tendem a sofrer mais com split payment. E aqui, não adianta achar que o financeiro vai resolver todos os problemas. Já quero abrir aqui um disclaimer para vocês, porque o financeiro vai ser mais impactado, mas não significa que ele é o gerador desse problema. Afinal de contas, é uma mudança regulamental, é uma mudança de legislação. Na verdade, o financeiro sofre esse impacto, não é ele que gere esse impacto. Ele vai receber o impacto da ausência de capital de giro de um mês para o outro. E para você fugir desses problemas, ou no mínimo reduzir o seu impacto, a primeira coisa que você precisa ter é um fluxo de caixa com esse impacto calculado. Você precisa saber quanto de buraco vai ter na sua operação em função dessa metodologia alterada pelo governo e que é inquestionável, indiscutível. Segundo ponto que você precisa ficar atento: capital de giro. Na ausência da possibilidade de negociação de tributos, quem seria o fornecedor desse capital de giro? A que custo esse capital de giro estaria dentro do seu fluxo de caixa? Fluxo de caixa projetado, simulado, comparado. Você precisa ter essa visão na linha do tempo do impacto dessa mudança que é tão importante. E, de repente, uma necessidade de crédito junto aos seus fornecedores. Crédito junto a fornecedores, capital de giro junto a bancos. Então, são os principais pontos que você precisa ficar atento para reduzir esse impacto no seu fluxo de caixa. E aqui, como sempre, a gente gosta de checklist, né? Que vai dar os passos, né, para vocês fazerem dentro da empresa, porque a gente gosta de coisas práticas. Então, o primeiro passo que você precisa dar: simule como seu fluxo de caixa vai ficar sem esses impostos e sem o pagamento no mês seguinte, tá? Já simula agora. Segundo, revise a formação de preço, considerando que você vai ter um custo extra para captar capital de giro, para trazer giro para sua operação, e isso precisa estar no preço. Vai pagar imposto antecipado, vai se descapitalizar. Analise seus contratos com seus fornecedores por 2 pontos aqui, tá? Primeiro, o crédito que eles podem te gerar para reduzir o impacto do imposto no seu fluxo de caixa, e só gera crédito de imposto quem está regular com o pagamento de imposto. Então, peça CND para o seu fornecedor e se certifique que ele é um bom contribuinte de impostos, para que isso vai reduzir sua carga tributária. Segundo ponto, o crédito que ele pode te liberar, uma linha de crédito ou um prazo médio de pagamento maior para que você possa efetuar pagamentos muito casado com o fluxo de caixa que você tem dentro da sua empresa. Quarto, entenda com a sua contabilidade qual é a carga tributária do seu segmento. Se você está inserido num segmento incentivado, quando que isso vai passar a vigorar para o seu regime tributário, e também projetar isso no balanço para saber se o seu resultado seria o mesmo no ambiente e no cenário da reforma tributária. Dica de ouro: segundo semestre de 2026,
é o período para fazer essas simulações e tomar decisões importantes. Chamar seus clientes, conversar com seus fornecedores, deixar tudo prontinho para 2027 você não ter prejuízo em função de má gestão ou por falta de informação consistente. Não deixe para a última hora, o momento é já. O Split Payment, ele revela uma coisa que é muito importante. A gente está no piloto automático e Split Payment rompe isso, porque você vai ter que pensar como vender, como comprar, como gerir o caixa, como utilizar os números a favor da sua decisão, porque afinal de contas é inédito. Você não tem histórico com um cenário igual a esse, então precisa sim se preparar, tá? Então, desde já, faça suas contas, projete seus números. As empresas que começam a se preparar agora, elas vão ter muito mais chance de êxito em 2027, de 2027 em diante, do que quem não se preparou. Então é uma questão de preparo, de olhar estratégico, de cálculo e de colocar em prática, sair na frente antes dos seus concorrentes. Não ache que reforma tributária é assunto da contabilidade. Traga para o seu cenário de decisório, traga isso para a sua gestão. Você precisa tomar as rédeas e entender profundamente a formação de preço no novo cenário de reforma, entender como você vai gerir seu caixa e ter muito sucesso, porque afinal de contas, a sorte encontra os bem preparados e capacitados. A GSE é um canal informativo sobre gestão, trazendo assuntos atuais que estão acontecendo nesse momento, porque afinal de contas, a GSE é para você. Se inscreva nas nossas redes sociais e receba conteúdos semanais sobre temas de gestão para a sua empresa gratuitamente.